Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Safira Cast, esse programa tão especial que a gente deu início aqui na Feira Hospitalar. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que é uma autoridade no ramo da OPME. Eu estou falando com a Alessandra Zanchetta. Ela que é professora, escritora, auditora, instrumentadora. O que mais, Alessandra? Sou dentro da auditoria, né? Boa tarde para todo mundo. Ela divide em auditoria em saúde e a auditoria de OPME. São dois ramos distintos. E se a gente for falar em auditoria, a gente vai falar que ainda tem duas outras grandes áreas cruciais no segmento da saúde, tanto suplementar como do SUS, que é a auditoria de enfermagem, a auditoria médica, que se divide também em auditoria odontológica. Mas eu atuo em OPME e saúde. Um baita currículo, né, gente? Olha a conversa rica que a gente vai ter aqui hoje. Prazer Ale, estar aqui. obrigado, tá? Obrigado pela disponibilidade. Imagina. Obrigado por prestigiar aqui a Safira nesse momento. E vamos conversar? Vamos, com certeza. lá. Eu acho que antes de eu ser auditora, eu gosto de compartilhar conhecimento. Então, independente do cargo e função, é aquela coisa de você ter o prazer de compartilhar. Aprendi com meu pai uma coisa muito interessante, que quanto mais você compartilha, mais você aprende. Porque você ouve alguém, você tem que buscar uma nova informação, tem que falar uma mesma coisa de várias linguagens diferentes, porque cada um é um ouvinte. Então é isso que eu mais gosto de fazer, independente de qualquer título que você leu aí do meu currículo. É, um baita currículo. Conta mais um pouco pra gente da história. Como é que você chegou hoje? Nós estamos falando com a Alessandra da Zemed. Isso. Zemed OPME. Exato. Mas você tem uma história aí atrás, você Sim. construiu empresa, você estruturou empresas e sempre carregando você para essa área da educação. Sim, com certeza. Então por isso que você é tão querida por tanta gente. A nossa professora aí. Então foi assim, eu comecei em 1987. Quem me trouxe para esse ramo foi minha irmã Adriane, através de um grande importador e distribuidor. Fiquei por alguns anos, tive alguns desafios, quis ir fazer faculdade, trabalhei em outro segmento e aí eu percebi que eu queria voltar. Em 1997 eu voltei. Eu comecei em ortopedia, voltei em buco e quando eu voltei em buco, eu estava assim no meu auge da carreira, na distribuição. E aí eu tive um dos meus primeiros desafios foi assumir uma nova especialidade na distribuição. Então eu vim cobrir uma pessoa super importante na área de coluna. E aí eu assumi o papel de coordenação, supervisão, gerência, até galgar cargos de diretoria, expansão da América Latina. Você falou uma função que eu também executo, que é a instrumentação cirúrgica, né? Que é uma área tão pouco valorizada. Eu fiz instrumentação cirúrgica, fui muito para o centro cirúrgico, mas eu nunca fui instrumentador cirúrgico, mas sei as dores do mercado. Então, assim, hoje, quando eu sou professora na Zemed, palestrante dos nossos cursos ou em empresas, tudo isso de bagagem soma para que eu tenha empatia com a dor do mercado. Porque é muito complicado quando alguém fala de uma dor e você não passou por ela. Você E o não mercado tem... é muito cíclico, né? Eu sou de uma época que o distribuidor... Desculpa, acho que eu não pus meu celular no vibrador. Não, Eu sou de uma época que na distribuição não tinha essa área tão regulamentada. Então você executava vários papéis. Hoje, a saúde de uns anos para cá, ela te limitou você a levar uma nota fiscal, ter contato em compras e tudo mais. Mas você é uma geração que você era multidisciplinar dentro de distribuidor. E isso hoje, quando eu vou para dentro de uma empresa fazer consultoria ou mesmo ministrar um curso, ele tem um papel relevante, porque eu já executei vários papéis dentro de uma mesma função e tinha autonomia, liberdade, porque eu trabalhei num grande importador que tinha essa característica de te dar essa liberdade, porque tem empresas que não te dão. Então, tudo isso vem de encontro com o que hoje eu posso oferecer para os clientes que eu dou consultoria na Zemed, entendeu? Sim, legal. Essa multidisciplinaridade que você tem, que a sua empresa, então, também carrega, né? Sim, sim. Então, sim. hoje a Zemed, a gente, quando fala para a Zemed, quais são as soluções que ela tem para empresários? Igual a Safira. Tem muita gente, muito colega meu que escuta isso daqui. Então, fala para eles assim, o que a Zemed pode oferecer para as empresas? Para o time de vendas, time de atendimento interno, logística, compras, pessoas novas que estão entrando na empresa. É interessante que a Zemed atua em 3 grandes atores do mercado. Um são os hospitais. Outro, as operadoras de saúde. E são os distribuidores e fabricantes, que em algumas posições se confundem.
Então, tanto o fabricante como o distribuidor pode contar com nossos cursos para a área comercial, tanto para um vendedor que já tem anos de casa, mas precisa se modelar na nova saúde suplementar, ou aquele comercial interno que hoje sofre muitos problemas com as legislações impostas do mercado. Antigamente era só receber uma cotação, entrar no sistema, encontrar os produtos, enviar. Não, hoje a gente tem diversos desafios. A gente tem plataformas de cotações, a gente tem que ter a adequação do pedido para não infringir as legislações impostas da área da operadora. Você falou logística. Sim, a gente também atua na logística. É uma área crucial dentro do fabricante e distribuidor. Quem não compra bem, fica com estoque. Para o fabricante, é um péssimo negócio, porque ele não quer reserva de mercado. Ele quer que aquele distribuidor compre para que ele possa ter novas reposições. Então, a logística é uma área super sensível. E hoje, quando a gente fala dentro dos distribuidores, a grande maioria da logística, ela está inserida ao setor de compras. E tem uma característica muito importante, que se o vendedor não agendar corretamente o pedido e o departamento dos distribuidores, por exemplo, não tiver kit pré-formatados, o que pode ocorrer? A logística mandar um material, o instrumentador que não estava bem alinhado usa, e aquele material que não deveria ser reposto, porque não se encaixa mais dentro do perfil da empresa, gera uma compra, porque o próprio sistema diz assim, saiu, preciso comprar. Sinaliza, né? Mas, na verdade, eu precisava ter aquele produto não mais dentro do meu portfólio. Então, a gente também transfere essa inteligência de consultoria ou em cursos, porque a gente atua. Você perguntou quais as possibilidades. Cursos, treinamentos em companies, porque o colaborador pode comprar um curso na plataforma gravada, que é uma alternativa extremamente acessível e democrática, porque a gente está falando num Brasil de dimensões continentais. Nem todo mundo tem disponibilidade de viajar, fazer um treinamento em company. Então, os cursos gravados possibilita, tanto para o operador hospital ou para o distribuidor, essa possibilidade. E quando uma empresa fala assim, poxa, eu gosto muito desse tema, esse tema é importante, mas eu quero ele mais personalizado para as minhas dores, para minhas necessidades, a gente transfere esse treinamento para a in-company. E tem distribuidor ou operador em hospital que fala assim, peraí, eu estou precisando entender se eu estou fazendo uma boa gestão da minha empresa, eu estou realmente lucrando aquilo que eu poderia, ou eu estou com dificuldade de dar desconto para a fonte pagadora porque minha margem não tem. Será? Então, a gente mostra os caminhos de você ter uma empresa mais sustentável. Fora isso, a gente ainda tem como capacitar aquele vendedor tecnicamente. Que vocês vão abordar isso e a importância desse vendedor técnico nesse mercado, né, legislado. Olha que interessante, a gente fala em números e dados, né? Falar em saúde suplementar parece algo novo, né? E falar em mercado regulamentado. Sim. Mas quando a gente para pensar, e aí vem meu lado mais auditora, a gente está falando de 26 anos de um mercado regulamentado. E quando eu falo isso em cursos, ou vou dar uma palestra numa empresa e falo, olha, você tem que se adaptar a esse mercado regulamentado, a pessoa pensa em algo novo. É a novidade que foi ontem. Parece que foi antes. Mas por que a gente tem esses gaps e essas falhas no mercado? Porque o mercado ele é muito complexo. Então, assim, você quer entrar no mercado? Tem espaço? Muito. O mercado é sedento de bons profissionais. Mas o que ele precisa? Que esses profissionais que já estão, ou os que vão vir, busquem essa capacitação. Pode ser através da Zemed ou de outras empresas que tem no mercado. Muitos cursos, inclusive, se somam. Porque a Zemed não abrange tudo. A Zemed abrange grande parte, mas você também ouvir outras visões, é isso que enriquece o aprendizado. Porque eu e o Pedro, que estamos à frente da Zemed, a gente sempre fala para os nossos alunos, a gente quer construir em você uma base, para que você crie estrutura de que quando a gente não estiver prestando consultoria ou você não estiver num curso, você tenha condições de criar uma análise crítica. Peraí. A Alessandra Zanqueto me ensinou isso, mas eu extrapolo para outras possibilidades. Porque às vezes a gente chega num distribuidor que ele é só book. Mas ele pensa assim, daqui 6 meses, um ano, puxa, eu quero entrar em ortopedia. Aquele aprendizado da book, eu consigo replicar? É isso que a gente tenta levar nos nossos treinamentos. Não uma coisa engessada, mas uma coisa que possibilita ele replicar dentro da empresa. Você falando tudo isso, assim, me veio uma palavra na mente aqui, que eu conversei muito com todo mundo. Cultura. Cultura de educação. Então, assim, a gente nunca vai saber
tudo. Não, Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de inteligência artificial, sem dúvida. que, assim, eu não sei o que vai acontecer. Eu vou falar por você, eu acho que você também não sabe, porque a gente tá numa incógnita, né? Sim. Onde vai parar isso? Qual vai ser o limite disso, né? Quando eu penso em inteligência artificial, para a OpenAI, por exemplo, eu penso que existe um mercado. Mas a inteligência ela é alimentada por pessoas. Assim como a cirurgia robótica não veio para substituir o cirurgião. Vai substituir. Ela tem que ter um Exato. cirurgião capacitado. Exato. Então, assim, a inteligência veio para somar, para encontrar desvios, para encontrar possíveis fraudes que aconteçam no mercado, para te dar mais subsídios para aquele profissional que está qualificado continuar no mercado. Sim. Agora, a inteligência artificial pode atropelar quem não estiver preparado? Pode. Aí eu tô nessa Sem sintonia dúvida. com você. O bonde tá passando. Sem Você dúvida. tem que saber usar. E aí, assim, Sem dúvida. nem quem inventou sabe usar. Então, poxa, vamos aprender junto. Sim. Né? E aí entra o que eu vou voltar na palavra da cultura. Eu acho que é uma cultura de educação. Eu estou aberto a me educar. Eu vou confessar para você, eu Sim. passei bons anos da minha vida fechado para educação, achando que eu já sabia isso tudo. Não, a gente vai aprendendo na marra, sabe? A gente vai aprender fazendo. Cara, eu não recomendo isso para ninguém. Procure educação, procure estudar, procure fazer curso, procure se adaptar, adequar e atualizar. Né? O network é muito bom. Sem dúvida. Pegando o seu gancho de que você falou assim, eu pensava que eu não precisava estudar. Isso não é seu. Fala, é generalizado no nosso segmento de OpenAI. As pessoas, quando se deparam com o curso, é que ela fala assim, por que eu não fiz antes? E outro que você falou de aprender com a vida, é verdade, a vida ensina. O que o curso te dá é insights para você encurtar etapas. Eu não vou conseguir ensinar tudo. Óbvio. Não, nem. Eu vou te dar ferramentas para você usar o que você já aprendeu nessa sua jornada. Certamente você e todos que estão no mercado tem muito também para passar para alguém. Só que quando você ouve de alguém, você fala assim, peraí, agora eu posso fazer diferente. Ou aquilo que eu pensava, eu posso executar. Então, o curso, ele te abre possibilidades. Ele não vai te ensinar tudo. Nenhuma pós. Olha, eu fiz algumas pós e MBA, né, no segmento da área da saúde. E todos os dias eu vejo que eu ainda continuo aprendendo e precisando aprender. Eu frequento cursos diariamente, simpósios, eventos. Eu vim aqui só no Hospitalar fazer network? Não. Eu vim participar de grandes eventos, de assuntos que eu já tenho fluência. Mas eu sei que eu vou ouvir algo que pode me somar ou que eu posso abrir uma visão diferente. E o tema OpenAI, ele não tem algo assim fechado. Ele te dá várias possibilidades. Se a gente entrar no ramo na área de legislação, quando a gente fala de cobertura de rol da ANS, certamente, se nós estivéssemos agora aqui numa mesa redonda, com diversos especialistas, que você até me elogiou e falou que eu sou uma autoridade no sistema, se a gente tivesse várias autoridades aqui, todos iam ter visões que não estão erradas, mas encontram pontos de vista diferentes. Porque eu posso analisar o rol agora, vestir como ponto de paciente. Eu, como cirurgião, vou encarar o rol de uma maneira. Eu, como operadora, vejo ele de outro. Eu, como fonte pagadora do hospital, vou ver de outro. E como E ainda fornecedor de outro. O familiar da família. Sim. Então, a gente tem várias possibilidades de pensamento. Alguém está errado? A gente sabe que tem algumas legislações que precisam ser levadas em consideração. Existe a regra do jogo, né? Existe a regra. Mas você vai encontrar sempre uma brecha para onde você está vestido a camisa. Eu sou paciente, eu vou aonde? Buscar tudo que eu tiver de recurso. Quem vai me ajudar? O advogado? Sim, difícil. O juiz depois? É. A operadora também tem esses recursos, só que ela vai usar a ferramenta de outras maneiras. Ela vai buscar brechas no contrato, em pareceres. Então, a gente tem várias possibilidades. E na força, né? A gente vai até emendar aqui um outro assunto. Você falou legal. A força que a operadora tem. Muito grande. Rege é ela, né? Que rege as regras é a força da operadora. Exato. E acho que a gente pode falar isso, sobre a dificuldade da aprovação de pedido. Muito. Né? Esse tema... Como é que você está enxergando esse cenário, como é que você está enxergando essa parte do jogo aí? Exato. Todo mundo está envolvido. Porque assim, ó, principalmente para mim que venho de muitos anos, a gente sabia que o poder da caneta era muito grande. Mas, Alessandro, o que é isso, o poder da caneta? O cirurgião pegava um
um receituário e prescrevia uma indicação e a operadora e o hospital cotava aquilo e era uma regra. Regra. Conforme vieram tendo grandes conglomerados, grandes concentrações de fontes pagadoras, tanto da parte de hospital como de operadora, eles falaram assim, peraí, não dá mais para ser só a caneta do cirurgião. Eu vou ter que começar a mostrar que eu é quem paga. Eu tenho um setor altamente legislado, porque existe a Agência Nacional de Saúde Suplementar, não prejudica o hospital. Beneficia o paciente. E ela é arduamente severa em multas e em legislações em quem paga. Então a operadora falou assim, operadora, eu estou generalizando como seguradora, operadora, planos de saúde em geral. Ela falou, eu preciso mudar a regra do jogo. E aí ela dispôs, porque a ANS tem muitos mecanismos de regulação, que são isso que dificulta hoje a aprovação do pedido. E aí o futuro eu vou te dizer, quem dominar os mecanismos de regulação vão conseguir aprovar pedidos. Quem não conseguir vai ter que usar o produto, o material, vai ter que mudar a técnica que, quando a gente pensa em código de ética médica ou odontológica, não pode. Mas se eu não domino as leis que falam sobre ele, eu fico refém ao que a operadora diz assim, está homologado, está contratualizado, é o que eu tenho, é o que você pode usar. E não é bem assim. O contrário, né? Não está homologado. Não está Exato. Você falou uma coisa interessante, Alan. É mais comum a operadora falar assim, doutor, você não pode usar isso porque não está homologado, não está contratualizado. E aí, a gente tem uma feira desse tamanho que nós estamos agora no momento, vamos sair da feira, vamos por tamanho do mercado de OPME. Se fosse verdade que só teria aquelas empresas autorizadas, então que sentido teria ter esse mercado gigantesco? Que sentido teria ter as feiras médicas internacionais e essa nacional com tantos expositores e tantas novas tecnologias? Não faria sentido. Então, assim, a operadora sabe que existe um mercado gigantesco que precisa e tem que ter sede de aprender como aprovar esse pedido sem infringir as legislações. Porque ela também não pode infringir as legislações. E ela, sim, tem punição. O distribuidor não tem. A punição do distribuidor é econômica. Exato. Financeira. Ele fica fora da regra do jogo. Fica fora do game ali. A boa notícia é que ele pode procurar capacitação e capacitar o time de vendas, porque hoje olha como funciona o mercado. O doutor tem um paciente doente. Ele vai no consultório. Mas o doutor domina as técnicas cirúrgicas, o doutor domina o sistema, a arte de operar e da área dele. Mas quando ele precisa usar materiais de órteses e próteses especiais, quem ele busca? O distribuidor e o fabricante intrinsecamente. Então, quando o distribuidor dominar que ele tem que saber como vender tecnicamente esse produto, nós vamos falar de outro momento para a aprovação de pedidos OPME. A gente vai encontrar aí sim as operadoras chamando muito mais distribuidores para a rodada, porque ela vai ver que é melhor ela não ter só 5, 10 e ela ter um universo negociado o preço. Aí você falou aquela hora de econômico. Sim, né? Aí você tem competitividade, você tem avanço de tecnologia, você começa a ter oferta de serviço melhor, né? Não fica... Ela não pode ir contra o avanço da tecnologia. Hoje a gente tem avaliação de tecnologia e saúde, tanto eu como o Pedro estuda muito isso. Lógico que não é qualquer tecnologia, mas a gente tem que pensar no desfecho clínico, a gente tem que pensar no paciente. A operadora nada mais é do que, abre aspas, um banco. Ela tem a carteira de beneficiários que não sabe individualmente buscar saúde. E quando ela buscasse saúde individualmente, ela não teria recursos. Então a operadora ela pega todo mundo, administra num sistema mutuário e aí ela vai administrando essa carteira. E quando esse grupo precisa, ela tem recursos para usar pontualmente, porque não é todo mundo que usa da carteira. Agora, se eu falar assim, se eu tiver esse pensamento, eu não vou ter um plano de saúde não, eu vou guardar dinheiro e quando eu precisar eu vou pagar. Você é doido, esquece. Essa é a palavra, você tá louco. Mas a operadora nada mais é do que isso, só que ela faz num grupo. Fechado? Fechado, né? Você não sabe. Você entrega dizendo assim, olha, cuida bem do meu dinheirinho, ele é suado. Sim. E aí quando você recebe uma negativa como paciente, você fica indignado e fala assim, peraí, como negaram? Eu pago. Assim.
só que ele também é hipoficiente. O mercado deveria, assim, ensinar o consumidor dos seus direitos. Hoje, se a gente perguntar na sua família, na minha, ou no dos telespectadores, quantos dias são para aprovar uma cirurgia? Eles não sabem. Não sabem. Não sabem. E pensa que, inclusive, assim, não, mas isso não No tá... hospital. E ainda tem aquele pensamento assim, não está coberto no rol, porque o operador adora falar assim, olha, está negado porque não está coberto no rol. A culpa é do governo. Também, ela é saúde suplementar e ela ainda pensa que é culpa do governo. Você tem razão. Exato. Tá todo mundo muito nebuloso, assim, a comunicação. Exato. De direitos, de deveres, assim, de direitos até das operadoras Sim. também, de fim do ciclo que a gente conhece tão bem. Sabe quem ajuda um pouco a mudar esse conceito do paciente? Grandes instituições de patologias e doenças graves de altíssimo custo, elas têm muita associação. Então, vamos falar de pacientes com oncologia. Isso. Então, hoje a gente tem diversos centros de apoio de oncologia. Essas entidades, elas têm advogado. Então, este paciente é muito bem orientado. Mas isso é uma minoria. A gente está falando de bolhas. Né? Parabéns, essa é a melhor Chegou palavra. uma bolha agora muito grande, que eu acho que não é uma bolha, que é a bolha do autismo. Sim, de doenças de alta complexidade, de equipes multidisciplinares. Isso, não, e eu tô falando da bolha dos pacientes autistas. Sim, também. Foi pra mídia. Sim. Então chegou na mídia, a gente vai ver a repercussão disso, né? Sem dúvida. Estão tendo contas canceladas. Eu tô assim, eu não vou... Agora você vai entrar numa outra seara. Recentemente teve quebra de contratos unilaterais, porque as operadoras não querem mais ter pacientes, que aí a gente já... Eu adoro esse tema, dá para fazer um podcast só disso. A gente está falando de tipos de plano. Hoje, as operadoras e planos de saúde, eles querem ter planos corporativos. Eles não querem ter mais planos individuais. Familiares. Então, essas duas últimas manchetes que assustaram o mercado e teve muito quebra unilateral são desses planos individuais. Sim. E aí a gente teria um podcast inteiro só para falar disso. Mas é para mostrar quão rico é o nosso setor, quão regulamentado ele é, quantas nuances ele tem. Né? Exato. E olha que interessante, você falou do meu currículo, agora eu lembrei de alguns desafios. A minha primeira formação acadêmica é administração de empresa. Sim. E depois eu fui agregando outros currículos. Um dos grandes desafios da minha vida foi quebrar na ZEMED e hoje em palestras, em eventos, eu estar dando aula para médico, para enfermeiros, que é o meu maior público hoje. E eles perguntarem, doutora, eu falo, não, eu não sou médico. Você é enfermeira? Não, eu não sou enfermeira. Ou eu falo, você é advogado? Não, eu não sou advogado. Então, você hoje vê a importância de termos equipes multidisciplinares atuando no segmento da saúde. E isso é uma falha que tinha no sistema. E assim, eu posso me dizer, na minha primeira pós-graduação, que foi auditoria em saúde, eu me senti um peixinho fora d'água quando minha classe era formada por médicos, essa foi presencial. Era médicos e enfermeiros. E as pessoas assim, mas você não é médico e enfermeiro. Tipo assim, o que você está fazendo aqui? Como é que você vai auditar? Vai auditar o quê? Exato. E a auditoria, ela não é só da área médica ou da área de enfermagem. Ela tem uma visão muito mais multiprofissional. E olha quantos temas nós estamos discorrendo aqui. Eu não sendo médica, eu não sendo advogado, eu não sendo dentista e eu não sendo, por exemplo, enfermagem. Sim. Inclusive, você falou escritora, eu tenho o maior prazer. A própria ABEA, que é a Associação Brasileira dos Enfermeiros Auditores, enxergou isso. E esse capítulo que a gente escreveu foi para o livro da ABEA, que é um livro que é lido majoritariamente por quem? Por enfermeiros. E lá tem vários autores de equipe multidisciplinar, porque o mercado está enxergando que precisa trazer esse público para dentro da saúde. Sim. Precisa trazer, precisa reciclar, precisa ter a mente aberta, né? Precisa ter essa cultura do relacionamento, né? Sem dúvida. É realmente muito rico, né? Muito rico. É muito empolgante, né? Esse nosso mercado, né? Você tocou num assunto, vou voltar um pouquinho para falar que tá gostoso falar com você. Você falou sobre as empresas reverterem o jogo na hora do vendedor fazer o pedido, de montar. Você já está enxergando esse movimento aqui no Brasil? Super! As empresas estão fazendo isso? Os distribuidores estão preparados? Está no caminho ou você ainda encontra
barreiras, se encontra uma barreira cultural, se encontra uma barreira de costumes. O regionalismo no Brasil é muito forte. Sim, sem dúvida. O comportamento de um cara do Nordeste é diferente de um cara do Centro-Oeste, do Sul. Existem 1000 Brasils dentro do Brasil, né? Então, como que você que anda no Brasil inteiro aí, como é que você fala pra mim? Eu ando no Brasil todo mesmo. Assim, eu acho que é interessante que, óbvio, que as grandes cidades, quando a gente fala São Paulo, Rio de Janeiro, quando a gente fala Salvador, BH, ou Curitiba, por exemplo, exato. A gente tem Bahia também muito forte, né? A gente tem algumas características particulares. Sim. E você falou uma palavra assim que tem que ter cuidado. E você não está errado. Você falou assim, como você vê que as pessoas fazem o pedido? Na verdade, quem faz o pedido é o cirurgião. Mas fazer o pedido, quando a gente fala em fabricante e distribuidor, é a parte mais sensível do mercado de saúde, que é a parte de autorizações dos pedidos das ordens, próteses e materiais especiais. E eu falo muito isso em cursos de enfermagem, de auditoria e de enfermagem médico-odontológica. Eles vão, e o BI está aí, ele pode pegar 1.000, 3.000, 10.000 pedidos iguais se forem de uma determinada marca. Por quê? A parte que descreve as características técnicas de um determinado produto que o cirurgião quer encontrar, ela vai ser igual. O que vai mudar é quando eu entro na legislação, e tem mais de uma, tem do Conselho Federal de Medicina 2318, tem a do Conselho Federal de Odontologia 115, 235, RN 424, várias que dizem assim, o cirurgião tem que determinar as características técnicas e justificar. Aí que entra o papel daquele vendedor que o mercado ainda não está preparado. Como eu correlaciono o produto que eu tenho para as diferentes patologias e patologias associadas. Porque o mercado de saúde, ele já está preparado